Olá, boa tarde. Prestação jurisdicional com mais rapidez. Novas ferramentas auxiliam os usuários da Justiça a participarem de audiência de conciliação de forma virtual, o que tem inclusive garantido a inclusão de pessoas que não sabem lidar muito bem com a internet. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se reúne com senadores. O convite foi feito pelo ministro Fux em razão da proximidade do fim da gestão dele no Supremo, que se encerra em setembro, para agradecer a boa relação do Senado com o STF. Ministério da Justiça faz operação contra a pirataria em 10 estados. A estimativa é que o dano causado pelos crimes seja de 306 milhões de reais. E ainda em Natal, Justiça Trabalhista decide que Lei Maria da Penha é aplicável para garantir a integridade física de trabalhadora doméstica vítima de violência durante o serviço. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniu hoje pela manhã com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes de partidos na casa. O encontro foi para fazer um balanço sobre a gestão de Fux à frente da Suprema Corte do país. O convite foi feito pelo ministro Luiz Fux. Ele recebeu 12 senadores. Entre eles, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, líderes partidários e representantes da bancada feminina. Segundo o senador Rodrigo Pacheco, foi feito um balanço sobre a relação entre os dois poderes. Na conversa, os senadores manifestaram preocupação com a elevada quantidade de decisões individuais. O ministro Luiz Fux esclareceu que foi implantada nesta gestão a realização de sessões extraordinárias virtuais para o referendo de liminares. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a importância de se respeitar a competência da Suprema Corte para dar a palavra final nas questões importantes para o país. Durante o encontro, foi destacado o papel das instituições e a necessidade de manter a independência entre os poderes, preservando sempre a harmonia e o diálogo. Rodrigo Pacheco destacou a atuação de Luiz Fux nesse sentido durante o tempo em que ocupa o comando do STF. Quero aqui reconhecer pelo magistrado que é, pela trajetória que tem na magistratura, chegando ao ponto alto da sua carreira como presidente do Supremo Tribunal Federal, do seu exercício sempre habitual, perene, constante, de diálogo com o Congresso Nacional. De muito respeito, de muita independência, é claro, porque o Supremo tem que julgar à luz da prova dos autos, à prova dos processos, inclusive questões atinentes ao Parlamento e ao Poder Legislativo, mas houve da parte do presidente Luiz Fux sempre muito respeito ao Poder Legislativo nesse biênio da sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal e fizemos esse reconhecimento a ele, desse diálogo que foi permanente na sua gestão. Agora vamos falar sobre verbas destinadas à pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o inquérito contra os senadores Chico Rodrigues e Telmário Mota. Quem tem os detalhes é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O inquérito foi aberto em setembro de 2020 e apura o envolvimento dos senadores em um suposto esquema de fraudes e desvio de verbas federais destinadas ao combate da pandemia da Covid-19 em Roraima, com a participação de servidores da Secretaria de Saúde e empresários. De acordo com as apurações, o senador Chico Rodrigues atuou no direcionamento da contratação da empresa Quanto Empreendimentos de Saúde para o fornecimento dos kits de teste rápido para a detecção da Covid-19. Já o senador Telmário Mota é investigado por estar supostamente envolvido em irregularidades no processo de compra de centrais de ar-condicionado para a maternidade de Rorainópolis. Esse prazo foi solicitado pela Polícia Federal com o intuito de aprofundar nas investigações para esclarecer os fatos envolvendo os senadores e para averiguar a participação de terceiros no esquema. Dentro desse prazo de 60 dias, será realizada a renovação do interrogatório do senador Chico Rodrigues. A depender do que for apurado, os senadores da República poderão responder pela prática dos crimes de peculato, fraude à licitação e organização criminosa.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas ações relacionadas a contrato verbal, em que não há prazo determinado para o cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a regra geral que prevê a prescrição em 10 anos. O caso analisado teve origem em ação de obrigação de fazer com conversão em perdas e danos. Segundo o autor da demanda, os réus não teriam honrado o compromisso que foi assumido em troca de alguns bens de pagar uma dívida com o Banco do Brasil no valor histórico de R$100 mil em 1997. O processo foi extinto em primeiro grau após o reconhecimento da prescrição. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença. O entendimento foi que, por se tratar de pretensão de reparação civil, a ação prescreveria em 3 anos. Em recurso especial submetido ao STJ, o autor alegou violação do Código Civil de 2002. Ele sustentou que a pretensão de conversão da obrigação de fazer, não cumprida em perdas e danos, prescreveria em 10 anos. Também argumentou que o prazo deveria ser contado a partir da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja o pagamento da dívida ao banco. O relator, ministro Moura Ribeiro, lembrou que a Corte Especial do STJ definiu que nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral que prevê 10 anos de prazo prescricional. Ao reformar o acórdão, o ministro ressaltou que a ação foi proposta antes do fim do prazo decenal, após a notificação dos devedores, o que impõe o afastamento da prescrição. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que valor de previdência privada aberta, que é aquela que a pessoa paga sem vínculo com o trabalho, deve ser partilhado na separação do casal. Por maioria de votos, a terceira turma do STJ firmou o entendimento de que o valor existente em previdência complementar aberta nas modalidades PGBL e VGBL deve ser partilhado na separação do casal. Em fevereiro deste ano, a quarta turma havia adotado posição no mesmo sentido. Na época, o colegiado, ao analisar a dissolução do casamento com a morte de ambos os cônjuges, entendeu ser necessário colacionar no espólio os valores existentes na previdência privada aberta. No julgamento da terceira turma, prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrighi. Ela destacou que o regime de previdência privada aberta é distinto da previdência fechada e que o hipotético tratamento diferenciado entre os investimentos realizados em previdência privada complementar aberta, que são incomunicáveis, e os demais investimentos comunicáveis, possuiria uma significativa aptidão para gerar profundas distorções no regime de bens do casamento, uma vez que bastaria ao investidor direcionar seus aportes para essa modalidade para frustrar a meação do cônjuge. O Estado do Rio Grande do Sul e a União foram condenados na Justiça Federal a implantar centros de referência para tratamento da artrite reumatoide no prazo de 60 dias. Caso as partes não cumpram o que foi determinado em juízo, haverá a cobrança de multa diária no valor de R$ 400. A segunda vara federal já havia decidido em favor desse pedido do MPF na sentença dada em outubro de 2020. A decisão de implantar os centros de referência para tratamento de artrite reumatoide nas cidades de Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria foi em razão da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Veja a seguir no próximo bloco. Em Mato Grosso, a Justiça tem disponibilizado novas ferramentas digitais que auxiliam os usuários da Justiça em audiências de conciliação. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já. Nós, advogados, temos uma missão em comum com o jornalismo da TV Justiça, que é justamente levar o conhecimento jurídico para toda a população brasileira, pautado pelos princípios da clareza e também o princípio da acessibilidade à justiça. Então, estou aqui para parabenizar a TV Justiça pelos seus 20 anos nessa nobre missão. Conte sempre conosco, a advocacia está do lado da TV Justiça. Novas ferramentas têm auxiliado e incentivado usuários da Justiça de Mato Grosso a participarem da audiência de conciliação de forma virtual, o que tem garantido muito mais comodidade e rapidez. E auxiliado também quem não tem tanto acesso ou quem não tem tanta intimidade assim com a internet. Confira agora na reportagem. Caian, jovem empreendedor.
Jaqueline, mulher, jovem, servidora pública. Em comum entre eles, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. E a maneira como a tecnologia ajudou os dois a participarem das audiências de conciliação no Sejusc da capital. Ela optou pelo uso da sala passiva na sede do Sejusc Duque de Caxias. E ele participou pelo celular mesmo. Essas audiências virtuais facilitaram muito para nós, empresários, clientes, eu acredito que para os advogados também. Por questão de tempo, comodidade, a gente consegue fazer virtual da nossa casa no celular. É só logar pelo link, o advogado manda o link para a gente acessa. Munido do nosso documento, só apresenta para comprovação e já executa a audiência. Para mim foi a melhor coisa. Isso daí facilita muito para a gente, de todas as formas, em qualquer lugar que a gente possa estar. Se de repente a gente não puder se deslocar, não precisa também assim ficar preocupado de perder horário. Eu vejo só vantagens nisso. Para o advogado Diego Pécora, os portais de audiências de conciliação e audiências concentradas são uma forma inteligente de facilitar o acesso às audiências virtuais, e a sala passiva ajuda quem ainda tem dificuldade com a tecnologia. Nós temos situações de pessoas que não têm essa facilidade com a tecnologia, não têm esse acesso amplo à internet para poder estar fazendo isso, mas para isso também o judiciário, pensando dessa forma, existem as salas de audiências nos Sejuscs, né, que agora estão em pleno funcionamento e devem permanecer, porque, de fato, nem todo mundo, principalmente as pessoas mais idosas ou de pouca instrução, eles não têm esse contato fácil com a internet, com o meio digital, e acaba tendo essa dificuldade. Muitas vezes o jurisdicionado tem uma dificuldade maior ainda, né, em acessar o link de uma audiência. Então, esta ferramenta agora colocada à disposição, acredito que contribuirá ainda mais para esse aprimoramento, para essa busca efetiva sempre da prestação jurisdicional com maior qualidade, com maior celeridade, com maior segurança. Novas ferramentas que facilitam a vida de todos. Os portais de audiências de conciliação e de pautas concentradas já estão disponíveis e potencializando os resultados de conciliação dos Sejuscs. Montamos o portal porque é uma forma de acesso rápido e fácil ao link da audiência. Então, é só entrar lá, verificar qual é a sala, né, que sai na intimação, e a pessoa entra ali e ela consegue participar da audiência de onde ela estiver. A gente teve pessoas, inclusive, do exterior participando de audiências, né, sem precisar fazer o deslocamento, né, até aqui. Bom, e para a gente repercutir mais essa questão, vamos agora, ao vivo aqui no estúdio, conversar com a doutora Viviane, que é a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que você já viu agora na reportagem, vai explicar mais um pouquinho para a gente. Doutora Viviane, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. A senhora já adiantou um pouquinho ali para a gente na reportagem, né, que acaba sendo muito mais prático, é bom para todo mundo. A senhora citou o exemplo ali, a pessoa no exterior consegue participar da audiência. Então, a gente está falando de praticidade e economia aos cofres públicos, a celeridade na prestação jurisdicional, né? Elenca para a gente quais os principais benefícios da tecnologia nessas audiências virtuais. A primeira que eu vejo é a facilidade para as pessoas que precisam participar das audiências de conciliação. Elas podem, como até mostrou na reportagem, podem fazer de qualquer lugar, né? Então, existe essa facilidade. Tínhamos situações de pessoas que, às vezes, precisavam passar o dia, deixar os afazeres o dia todo para poder participar de uma audiência, e agora, na hora, elas podem continuar fazendo o que elas estão fazendo, e no momento da audiência elas param, participam da audiência e voltam, né? Então, acabaram as ausências por problemas de deslocamento. Com isso, nós conseguimos terminar processos que muitas vezes não conseguíamos pela dificuldade da pessoa vir e comparecer presencialmente, né, pessoalmente na sala de audiência, dentro do fórum, do juizado ou do Sejusc. Então, isso tudo facilitou muito o uso dessa tecnologia, a realização das audiências de conciliação. Dessa forma, facilitou muito esse cumprimento do ato e facilitou para as pessoas também a participação.
O TJ já vinha implantando, né, eu acompanho o trabalho de vocês, novas ferramentas, já vinha de forma bem ali acelerada na implantação de serviços por meio eletrônico. A pandemia acabou potencializando e acelerando esse processo, né? Mudou muita coisa aí, quando a gente fala de prestação jurisdicional, de agilidade no dia a dia, contato com as partes? Nós conseguimos atender melhor, eu acredito. Hoje, o atendimento mesmo, a pessoa pode ir de qualquer lugar, né? É até interessante, porque nós já retornamos presencialmente, mas as pessoas continuam preferindo o atendimento por videoconferência, porque elas precisam do deslocamento até ao gabinete para poder conversar conosco, com magistrados, ou mesmo com as secretarias, né? Através do balcão virtual. Então, hoje as pessoas, apesar de já termos o atendimento presencial, ainda preferem por videoconferência. Então, eu acredito que foi isso que o uso dessas tecnologias, elas permitiram esse acesso melhor e mais rápido, né? Advogados de outras unidades, de outros estados, conseguem esse atendimento imediato, que antes eles precisavam pegar um avião, se deslocar até a unidade, né, até ao fórum, para ser atendido e aí voltar para o estado onde eles trabalham. Então, isso tudo facilitou. E acho interessante também que tem aquela sala passiva, né, doutora Viviane? Quem não tem muita intimidade com a internet, ou não tem acesso, não tem um telefone de qualidade, enfim, essa sala é justamente para ajudar esse cidadão, né? Sim. Nós temos em todas as unidades dos fóruns, dos sejusques, dos juizados, nós temos salas preparadas para a pessoa que tiver dificuldade com a internet, com a utilização, né, da tecnologia, ou mesmo um sinal ruim de internet, ele ou ela pode se dirigir até as unidades e ali tem uma pessoa que vai atendê-los, que vai fazer toda a conexão com o computador, e a pessoa entra e participa normalmente dessas audiências. Nós temos até um projeto que está ainda no início, nós estamos fazendo estudos ainda no Poder Judiciário, que a gente pretende ampliar essas salas. Não ter essas salas não somente nos prédios do Judiciário, mas em outros locais, exatamente para facilitar esse acesso para aquela pessoa que não tem condições, né, da casa dela ou de onde elas estiverem, acessar as audiências ou mesmo o atendimento junto a uma secretaria ou a um gabinete. É importante a gente enfatizar que essas ferramentas não estão disponíveis só na capital, né, doutora Viviane? Não, a gente tem em todo o estado, todos os fóruns, todos os sejusques espalhados pelo estado, todos esses locais, eu posso, não tenho os números exatos, mas eu posso dizer que certamente mais de 90% das audiências hoje de conciliação são realizadas por videoconferência em todo o estado de Mato Grosso. Ok, doutora Viviane Brito Rebelo, que é a juíza do TJ de Mato Grosso, muito obrigada pela sua participação conosco. Boa tarde, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Ministério da Justiça faz operação contra a pirataria em vários estados, em 10 estados. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. A TV Justiça completa 20 anos. São 20 anos garantindo acesso público ao dia a dia do Poder Judiciário e suas principais decisões. Isso é cidadania. A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou hoje pela manhã a 4ª edição da Operação 404, com foco na repressão da pirataria digital em 11 estados do país, com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. De acordo com o Ministério da Justiça, os investigados capturavam sinais de canais de televisão fechada em aparelhos como esses e cobravam para repassá-los para assinantes do serviço de pirataria.
Os agentes bloquearam 266 sites e 461 aplicativos de streaming pirata e removeram perfis e páginas de redes sociais e de buscadores da internet. A estimativa é que o dano causado pelos crimes seja de 306 milhões de reais. A operação desta terça-feira contou com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido no Brasil. E os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. O principal crime investigado é a violação de direito autoral. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa para quem distribui o conteúdo para obter lucro. Já quem consome pode ser condenado à detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A Polícia Federal em Sergipe pediu hoje ao Ministério Público Federal a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial que investiga as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus Santos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-101. A PF quer mais 30 dias para averiguar a apresentação de laudos periciais requisitados para a finalização do procedimento investigatório. A Justiça Trabalhista do Rio Grande do Norte decidiu que a Lei Maria da Penha é aplicável para garantir a integridade física de trabalhadora doméstica vítima de violência durante o serviço. A decisão é da 11ª Vara do Trabalho de Natal. De acordo com a denúncia, uma mulher trabalhava como empregada doméstica e, durante o tempo de serviço, começou a ter uma relação de união estável com o patrão. Após o fim do relacionamento, o homem, dono de uma empresa, passou a agredi-la de forma física e psicológica. A vítima procurou a polícia. O acusado não se manifestou sobre as denúncias, mas a mulher foi proibida de ir trabalhar com roupas mais justas e de usar maquiagem e pintar as unhas. Na decisão, o juiz Igor Marcelino Sanches, responsável pelo processo, condenou o ex-patrão a quitar todos os direitos trabalhistas e descartou a possibilidade de reintegrá-la ao antigo emprego. Geralmente, as decisões da Justiça do Trabalho admitem o retorno ao serviço, mas nesse caso foi descartado em razão da violência. O juiz entendeu que a Lei Maria da Penha é aplicável ao caso e que assegura o direito da mulher à salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional, além do pleno gozo dos direitos fundamentais à pessoa humana. O magistrado ainda determinou uma multa diária de R$ 500 ao acusado em caso de descumprimento. Furto cometido à noite não incide na forma qualificada no crime. Esse é o novo precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. A fixação da tese em julgamento de recursos especiais repetitivos, tema 1087, marca uma mudança de posicionamento jurisprudencial no STJ. Agora, o entendimento firmado pela terceira sessão é de que a causa de aumento da pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. O relator dos recursos repetitivos, ministro João Otávio de Noronha, explicou que em 2014 o STJ, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal sobre o furto noturno é aplicável tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto. Essa orientação era vigente no tribunal até o momento. O ministro João Otávio de Noronha apontou que o parágrafo 1º se refere à pena de furto simples e não à do furto qualificado. Noronha argumentou que o furto cometido à noite gera acréscimo de 1/3 na pena. E se fosse possível a incidência dessa majorante no furto qualificado, haveria aumentos excessivos. João Otávio de Noronha apontou ainda que a aplicação da majorante do período noturno levaria sanção maior que a do crime de roubo, no qual não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade corporal da vítima. Agora, os tribunais de todo o país vão poder aplicar o precedente qualificado em casos semelhantes. Não havia determinação de suspensão de processos com a mesma controvérsia. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau.